Eu vou retomar aqui o estudo sobre obras da carne versus fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 16 a 23. Então vai aparecer na projeção aqui já a leitura bíblica para você acompanhar. Hoje a gente está aqui com algumas alterações. Então logo depois da meditação aqui, a gente vai ter uma divisão diferente, porque os juniores vão lá para o salão social, tá bom? Juniores do salão social, e adolescentes para cima ficam aqui no templo. Lá embaixo está impraticável por causa da poeira da reforma. Tá ok? Deixa eu só abrir aqui. Então diz assim a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, discórdia, ciúmes, ira, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra. Eu vou reforçar alguns conceitos sobre os quais eu falei na última vez, mas eu quero pedir que, se você não estava aqui no primeiro sermão, que você busque lá no nosso YouTube, está lá, Obras da Carne versus Fruto do Espírito, sermão 1, e você ouça para você não perder o fio da meada, tá bom? Então, o que são obras da carne? Obras da carne é um termo que aparece na Bíblia, especialmente aqui em Gálatas 5, onde são listadas ações e comportamentos pecaminosos, considerados negativos e prejudiciais ao desenvolvimento espiritual. Aqui é o resumo do resumo, tá bom, irmãos? E é importante destacar um contraste que eu quero fazer aqui. Porque ao classificar esses atos como obras da carne, Paulo, o apóstolo, destaca que eles são produzidos por uma natureza pecaminosa em oposição ao fruto do Espírito. Isso nos lembra essa luta interna entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Essa batalha que cada um de nós, cada cristão, enfrenta todos os dias. Então, nada mais democrático do que nós falarmos aqui sobre obras da carne, porque todos nós vivemos essa luta. O que pinga na minha casa, respinga na sua. As lutas que eu tenho não são diferentes das suas. Talvez em um aspecto e outro, mas no geral, todos nós enfrentamos a mesma luta. Qual é? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Já passou por isso? De falar isso para Deus, mas Senhor, justamente o que eu não quero fazer é o que eu faço. Eu já prometi tantas vezes para o Senhor que ia mudar e não mudei. Já passou por isso? Essa é a luta de todos nós cristãos. E aí então, o texto faz a lista. Não é uma lista exaustiva, porque termina com coisas semelhantes. Então fala lá, imoralidade sexual, libertinagem e impureza, idolatria e feitiçaria, que são as duas que a gente vai tratar hoje,
ódio, discórdia, ciúmes e ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, e aí, para não pensar que acabou aqui, e coisas semelhantes. Então a lista ainda continua. E hoje a gente vai tratar então dessas duas palavras, idolatria e feitiçaria. Vamos começar então. Idolatria. A palavra aqui é composta por eidolon, do grego, que significa ídolo, e latreia, que significa serviço ou adoração. Portanto, idolatria refere-se à adoração de ídolos ou de qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa. É uma prática que desvia a devoção de Deus para objetos ou entidades criadas. E que fique bem claro para nós, então, que não é apenas uma estátua ou uma figura que foi criada por nós ou por alguém que pode ser idolatrada, mas tudo no nosso coração que ocupe o lugar de Deus se torna um ídolo. Já pensou nisso? Tudo na sua vida que ocupa o lugar de Deus, na verdade, se transformou em um ídolo. Tudo que você ama mais do que você ama a Deus, já se transformou num ídolo. Tudo que te domina, já se transformou num ídolo. Tudo que for senhor das suas vontades, é um ídolo. E, portanto, é um pecado, ofende a Deus, e nós precisamos evitar. A segunda palavra é a palavra feitiçaria. Aí você pensa assim, pô, pastor, feitiçaria não é nosso problema, né? Será? Olha o que diz aí, a palavra grega, farmakeia, tem conotações de magia, uso de drogas, ou poções e práticas associadas ao culto. No contexto bíblico, era muitas vezes ligada à manipulação espiritual ou à tentativa de controle sobre forças sobrenaturais. O termo também está relacionado à ideia de engano e ilusão. Aqui nada mais é do que você se utilizar de recursos que não Deus, para satisfazer suas necessidades e seus desejos. Então, quando você confia em outra fonte de recursos para ser abençoado, que não Deus, você peca aqui. Você está depositando confiança em outra parte que não Deus. E é a mesma coisa que feitiçaria. É interessante, né, que essa palavra é uma palavra avessa a nós. A gente pensa que está muito distante disso. Mas não é bem assim, irmãos. Nós também, muitas vezes, recorremos a outros recursos, nós deixamos de confiar no Senhor, confiamos na nossa própria capacidade, confiamos na nossa própria riqueza, confiamos até em palavras de outras pessoas. Um dia desses, eu estava conversando com um casal de idosos, e eles começaram a perguntar para mim o que eu tomava de suplementos. E aí eu falei a minha listinha lá. Você tem a sua listinha também? Eu tomo uma listinha de suplementos. E aí eles falaram, manda para mim depois, pastor, essa lista que eu vou começar a tomar. Eu falei, não, peraí, calma, você precisa ir no médico. Eu não sou médico, eu não posso indicar para você. Tem algumas coisas que eu não posso tomar. Então, uma pessoa responsável, capacitada, vai examinar você e vai dizer o que você precisa, não eu. Mas não adiantou, porque depois ela insistiu, mandando mensagem, manda a listinha aí, pastor. Eu falei assim, olha, eu vou mandar, mas é por sua conta e risco. Você toma se você quiser, eu não sei nem que dose você vai tomar. Então, as pessoas, nós estamos procurando nesse mundo alcançar recursos de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, para suprir nossas necessidades, e a gente esquece
que nós temos Deus e que nós precisamos recorrer a Ele. Ele sim é capacitado a suprir todas as nossas necessidades. Então eu até tinha falado, Marcelo, cadê o Marcelo, da Lila? Lila, eu tinha falado com o Marcelo que a gente ia cantar depois, mas não vai dar tempo, eu acho. Tá bom? Eu me confundi aqui, me enrolei. Me confundi achando que ia ter mais tempo, mas não vai ter. Então, eu vou aplicar já. Primeiro, a idolatria, seja ela de qualquer natureza, ela ofende o princípio básico da nossa relação com o Criador e Senhor de todas as coisas, que é a dignidade intrínseca ao seu ser e a eterna gratidão que devemos ter por tudo o que dele recebemos gratuitamente em Cristo. Você entendeu isso? A idolatria ofende o princípio básico da nossa relação com Deus, que é a dignidade de Deus. Deus é digno de receber toda a honra, toda a adoração. Você queira ou não, você tenha vontade ou não, Deus é digno. Ele continua sendo merecedor de toda a honra, toda a adoração. Quando você desvia essa honra, essa adoração, para outro ser, para outra entidade, para uma coisa que seja, e você não direciona para Deus, você comete um pecado grave. Você rouba de Deus a glória que é devida ao seu nome. Você rouba de Deus a gratidão que Ele merece. Então, eu fiquei pensando essa semana, enquanto eu preparava esse sermão, pensando assim: será que eu amo a Deus mais do que tudo? Você ama a Deus mais do que tudo? Já pensou nisso? Será que eu amo a Deus mais do que eu amo a Ju? E olha que eu amo muito a Ju, e até porque ela faz tudo por mim. É um amor que também está baseado no fato de ela me socorrer em tudo que vocês podem imaginar. Eu amo a minha esposa, mas eu amo a Deus mais do que ela. Você ama a Deus mais do que você ama seus filhos? Nós vivemos um tempo em que os filhos são idolatrados. Mas você ama a Deus mais do que ama seus filhos? Você ama a Deus mais do que o seu dinheiro? Mais do que os seus bens, o seu carro, as coisas que você gosta na sua casa? Cadê a moçada aí? Você ama a Deus mais do que o seu celular? Você ama a Deus mais do que o seu videogame? Você ama a Deus mais que a sua namorada, seu namorado? Você entende como a questão é séria? E aí, todos nós estamos debaixo desse problema sério? Porque a minha resposta é não, eu não amo a Deus desse jeito. Você pode dizer que você ama a Deus acima de tudo? Então a gente começa a entender que nós temos um problema. Nós temos um problema. Nós não damos a Deus toda a glória devida ao seu nome. Não damos. Nós estamos muito aquém, irmãos. Nós temos um caminho muito longo a ser percorrido. Nós estamos aquém da expectativa de Deus para a nossa vida. E nós precisamos amadurecer a cada momento, a cada dia, e ir na direção certa, e melhorar essa questão. E o nosso coração precisa se voltar cada vez mais para o Senhor. Eu acredito que isso começa a acontecer à medida que a gente vai refletindo sobre isso. Segundo, quando nós buscamos resolver nossas necessidades e alcançar nossos desejos por meios distintos às leis eternas da palavra de Deus, não apenas falharemos terrivelmente, mas também ofenderemos gravemente a santidade do nosso Criador. Quando você busca suprir suas necessidades, buscando
outras fontes de ajuda, de recurso, de socorro, que não Deus em primeiro lugar, você peca aqui. É o mesmo pecado de feitiçaria, é o mesmo princípio. E aí, eu me lembrei daquela passagem bíblica do jovem rico. Lembra da história do jovem rico? O jovem rico vai até Jesus e pergunta assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: guarde os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Ele falou assim, para começar, acho que ele já mentiu aí. Essas coisas todas eu já faço. E Jesus nem questionou, falou assim para ele: tá bom, então, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E aí ele vai embora triste, porque ele tinha muitos bens, ele era muito rico. Aí os discípulos, assistindo aquela cena, ficaram assustados e perguntam para Jesus: mas então, Senhor, quem pode ser salvo? Eles entenderam o que estava acontecendo ali. Quem pode ser salvo? E Jesus diz: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Mas sabe o que acontece, irmão, sobre esse texto? Eu sempre vi isso, né? A gente vai tentando aumentar o tamanho do buraco da agulha, porque Jesus usa esse exemplo, né? Ele fala lá, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente vai tentando aumentar o tamanho do buraco e diminuir o tamanho do camelo. Mas Jesus está falando de um negócio que é impossível. É impossível aos homens. Os discípulos entenderam. Porque eles falam: mas então, desse jeito que o senhor está falando aí, quem pode ser salvo? E Jesus diz: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Você entende então que a salvação, a graça de Deus, são coisas que nós não alcançamos por nós mesmos? E que se não fosse o amor de Deus por nós, a gente estava todo mundo lascado? Não tinha salvação para a gente? Porque ninguém aqui, nenhum de nós ama a Deus de verdade, acima de tudo. Você entende isso? Então parece que a palavra de Deus vai apertando cada vez mais, e a gente vai entrando numa situação que ou a gente depende de Deus, ou a gente está cada vez mais perdido. E é exatamente isso. Ou a gente depende de Deus, ou a gente está cada vez mais perdido. Deus tem todos os recursos que nós precisamos para a nossa salvação e para a nossa vida, e nós não precisamos buscar ajuda e socorro em nenhuma outra parte, a não ser na direção de Deus. 3. Se nós não temos ídolos feitos por mãos humanas, ainda temos que cuidar para não criar ídolos no coração, conforme fala Ezequiel 14:4. Pois isso, do mesmo modo, é reprovado pelo Senhor e nos trará muitos prejuízos, pois com Deus não se brinca. É exatamente o que Ezequiel fala, que a gente não pode criar ídolos no coração. O texto fala lá que o povo de Israel tinha ídolos no coração. E Deus fala assim: quem cultivar ídolos no seu coração e for procurar um profeta, vai ser tratado conforme a sua idolatria. Eu vou tratar isso aí conforme a sua idolatria. Ou seja, não espere receber alguma coisa boa da minha parte. Não espere. E aí, eu quero fazer a seguinte aplicação aqui. Eu estava conversando com o Guilherme ontem e perguntei para ele assim: filho, por que você acha que o profeta Natã, por que Deus demorou tanto para confrontar Davi por causa do seu pecado? Porque se você olhar lá no texto, você vai perceber que Davi adulterou, Davi
fez aquela maracutaia toda lá, para o marido da mulher ser morto, matou o marido da mulher, vamos falar em português claro, né? Matou o marido da mulher. Depois que isso aconteceu, a mulher teve o nenê, ou seja, passaram-se 9 meses, o nenê nasceu, e aí o profeta foi confrontar Davi. Por que não antes, Gui? Eu perguntei para ele. Por que Deus não foi confrontar logo de cara? E aí ele falou assim para mim, eu acho, pai, que ele tinha que sofrer as consequências do ato dele. Falei, boa resposta. Não é? Não é boa, pastor Walter? Eu achei uma boa resposta. Mas eu tenho uma resposta que pode completar essa. A Bíblia não fala qual é a resposta. Então a gente pode aqui especular algumas coisas. E eu acho, irmãos, que o profeta não foi confrontar ele antes, porque você já tentou confrontar alguém que está cheio de orgulho? Você já tentou confrontar alguém que não quer te ouvir? Eu acho que seria inútil o profeta falar alguma coisa para Davi naquele momento. Ele não ia ouvir. A pessoa que está cheia de orgulho no coração, que cultivou um ídolo no seu coração e colocou a si mesmo no trono do seu coração, não escuta nem Deus. O coração endurece de tal maneira que não escuta nem Deus. Você pode falar o que você quiser, você pode recitar versículo bíblico, pode vomitar versículo bíblico para ela. Não adianta. Ela não vai ouvir. Nem se um anjo do céu descesse para falar. Você conhece alguém assim? Alguém que colocou a si mesmo no trono do seu coração a tal ponto que já não escuta ninguém, nem se Deus falar. Não reconhece seu erro nunca. Eu acho que Davi tinha que passar por isso tudo para finalmente ter o seu coração quebrantado e reconhecer o seu pecado. Até porque a mão de Deus pesou tão duramente sobre ele. Porque você lembra o que aconteceu? O menino adoeceu e morreu. O profeta falou, olha, por causa do teu pecado, você não vai morrer, mas o menino vai morrer. Por causa do teu pecado, a espada nunca mais vai sair da tua casa. Você vai ter filho teu matando o irmão. Aquilo que você fez às escondidas com a mulher do seu amigo, vão fazer com você à luz do dia. E isso tudo aconteceu, irmãos. Então eu creio que quanto antes a gente arrancar do nosso coração, nós mesmos do trono, e deixarmos de cultivar esse ídolo mortal dentro de nós, que somos nós, mais nós vamos ouvir a voz de Deus. Enquanto você não fizer isso, Deus pode estar esbravejando e você não vai ouvir. O pior ídolo do coração é você mesmo. A pior idolatria é aquela em que você está no trono. E isso é difícil de corrigir, é difícil de consertar. E finalmente, número 4. Deus, somente Deus, é a fonte de todas as bênçãos. Só Ele nos ama de verdade e tem todo o poder para ser o nosso socorro no dia da aflição. Portanto, devemos recorrer somente a Ele e confiar apenas em Sua palavra para sustentar a nossa vida. Deus é tudo o que você precisa.
Deus tem todas as bênçãos que você necessita. Ele é o socorro bem presente no dia da aflição. Você não tem necessidades além de Deus. Confie apenas no Senhor. E Ele vai te ouvir. Ele vai te socorrer. Eu quero terminar contando uma história. É uma história até conhecida. Talvez você já tenha ouvido. Dizem que, certa vez, um soldado americano estava do lado de fora da Casa Branca, ali nos portões da Casa Branca, e desanimado, meio chorando ali, até que um rapazinho chegou perto dele e falou assim: oi, está tudo bem com você? Por que você está assim? Ele falou assim: eu preciso muito, eu queria muito me encontrar com o presidente, mas não me deixam entrar. Ele falou assim: você quer ver o presidente? Então vem comigo. Pegou ele pela mão, passou pela guarita, ninguém falou com eles. Passou pelo gramado, foram direto, ninguém abordou eles. Entrou no saguão principal, ninguém falou com eles. Chegou na antessala do escritório presidencial, ninguém perguntou nada. Entraram na sala do presidente e o rapazinho falou assim: pai, esse soldado quer falar com você. É isso, irmãos, que Jesus faz conosco. Ele nos pega pela mão e leva até Deus. Nós não temos condições de por nós mesmos chegar até lá, até Deus. Mas por meio de Jesus, nós chegamos até o trono da graça de Deus. E ninguém pode impedir. Então hoje, guarde no seu coração essa palavra. Dependa de Deus. Confie em Deus. Busque a Deus. Lembre-se que Jesus é o mediador que nós precisamos. Pelas orações, por nossas orações, em nome de Jesus, Ele nos toma pela mão e nos leva até o Pai. E nós entramos no trono da graça de Deus, livremente, sem impedimento. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Então que Deus nos ajude a nós aprendermos a amá-lo acima de tudo. A nós arrancarmos de nossa vida, de nosso coração, todos os ídolos mortos e falsos. Que o nosso amor seja só para Deus. Se você ainda não está pronto para ter todo esse amor que Deus requer de nós, mas que você continue nesse caminho, para que o seu amor amadureça, para que você a cada dia ame um pouco mais a Deus. Não retroceda, vá sempre à frente, expressando o amor prático. Amor de verdade é amor praticado. Então que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.